Bom, estou gravando a aula, é o nosso encontro, na verdade, não é bem uma aula. Recebi as perguntas de vocês, tá? Então vou inicialmente tentar responder essas perguntas da melhor forma possível, né? Se eu não souber de alguma coisa, eu tento procurar informação posteriormente. Também eu postei um vídeo hoje mais cedo sobre o assunto dessa semana, então já está lá disponível também o PDF com as anotações. Vocês percebem, né? Estou seguindo bastante a sequência do livro. Estou me baseando bastante nesse livro. Eu sei que alguns conceitos nem todos aprenderam ainda, mas mesmo que vocês não consigam seguir todos os passos, para mim é interessante ainda que vocês tenham uma ideia das equações, das soluções que são obtidas, de onde elas são aplicadas. É claro que eu não vou exigir de vocês material que vocês ainda não aprenderam no sentido de deduzir as equações, esse tipo de coisa, tá? Mas é importante vocês entenderem os pressupostos que são usados, as hipóteses que são usadas para você chegar em determinado conjunto de equações e também em como usar essas equações, em que situações você pode usar essas equações. Bom, então podem me interromper a qualquer momento, tá? Se vocês têm algum comentário sobre alguma resposta que eu estou dando, podem me interromper. Primeira pergunta como se é medida a velocidade do som de maneira experimental? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante. Inicialmente, tá, as primeiras medições de velocidade do som foram feitas, se eu não me engano, ainda no século. Eu não vou chutar o quando, mas eu acho que foi no século XIX. E fizeram-se algumas medidas, ou talvez um pouco porque. Não, talvez seja no século XVIII, mas eu não tenho certeza. De toda forma, as medidas de velocidade do som foram feitas com basicamente cronometrando a emissão de um ruído como uma explosão e você cronometra entre o momento que você tem o disparo e o momento em que um observador distante ouve o som. Né? Isso é uma forma bem rudimentar de medir a velocidade do som. Inclusive, inicialmente se acreditava que o som se propagava de forma isotérmica e não isentrópica, como a gente viu. E aí, com base nessa hipótese, se verificou que as medidas teóricas desviavam bastante das experimentais. Mas posteriormente fizeram a hipótese da propagação isentrópica e aí começou a bater com o resultado experimental. Então você vê que a teoria foi inclusive reformulada para se no sentido de melhor se adaptar, adequar aos resultados experimentais. Então, esse é um jeito bem rudimentar. O outro, existem outras formas, né, de você pode medir através de dispositivos como o próprio sonar, né, é uma forma de medir velocidade do som. Na verdade, você conhece a velocidade do som e você, com base no sinal que você emite e recebe, você, você estima a distância do objeto é, ou profundidade do mar, no caso, tem diferentes aplicações, mas essa é uma outra forma de medir a velocidade do som, tá? Então, eu não sou sou bem um experimentalista, mas essas são duas formas que eu conheço. Você também pode calcular a velocidade do som se você conhece as propriedades do meio, né? Então essa é uma outra forma. Mas aí você não está medindo diretamente, você está medindo indiretamente, vamos dizer assim. Bom, segunda pergunta: por que Prandtl é conhecido como o pai da aerodinâmica? Pessoal, eu vou interromper rapidamente aqui porque eu tô com
algo na garganta ali tá me incomodando, eu não vou conseguir falar direito. Vou tomar uma água e já volto. Voltei. Bom, a pergunta é: por que Prandtl é conhecida como o pai da aerodinâmica? Existem diversas razões. Eu acho que você pode pensar no Prandtl como sendo o pai da aerodinâmica. Uma delas é ele desenvolveu uma teoria chamada linha de sustentação. É, e essa teoria também permite com que você... Ele também estudou a asa finita, ele desenvolveu, eu acho que com base nos resultados deles, chegou a um perfil elíptico de asa, como sendo a asa que apresenta o menor arrasto induzido. A gente vai falar sobre... Vocês vão aprender essas questões mais para frente, tá? Então não adianta eu entrar em detalhes aqui. Ele é dele o conceito de camada limite, que também é muito importante para a aerodinâmica. Então, de uma forma geral, o Prandtl foi um grande... ele era, se não me engano, não sei se ele era engenheiro, acho que ele era engenheiro. E ele foi talvez o engenheiro que chegou mais próximo de receber um prêmio Nobel. Ele inclusive foi cotado para o prêmio Nobel, mas nunca recebeu. Tá? E depois do Prandtl vai ser difícil alguém conseguir chegar a receber esse prêmio. Assim, engenheiro geralmente não recebe, os engenheiros não são nominados, engenheiros mecânicos dificilmente, ou aeroespaciais eu acho difícil. Como apontado na seção 4.5 do livro, estudos termodinâmicos partem do pressuposto de um sistema fechado, ou então de volumes de controles. No caso de projetos aeroespaciais, como é definida a fronteira desses sistemas, quando o ambiente externo é toda a atmosfera? Existe alguma regra geral? Boa pergunta. Não existe uma regra geral, isso vai muito depender do problema. Vai depender um pouco da... Muitas vezes a escolha de um determinado volume de controle facilita a solução do seu problema. Então vai depender... Não tem uma regra geral, então respondendo a sua pergunta. Você tem que analisar o problema e ver onde é mais conveniente colocar essa fronteira. Essa é a regra, vamos dizer, que eu sigo. Poderia esclarecer brevemente o pressuposto de todas as linhas de corrente partindo de um fluxo uniforme e distante e ascendente? Honestamente, eu não entendi muito bem essa pergunta. Tá? Eu não sei bem o que quer dizer esse... O que eu entendi é que se você tem o escoamento que vem de uma região onde todo o fluido está na mesma condição termodinâmica e na mesma velocidade, você tem, por exemplo, se você tem escoamento incompressível em Vícido, nessa situação você pode aplicar a equação de Bernoulli entre quaisquer dois pontos do escoamento, porque eles todos saíram da mesma condição, todas as linhas de corrente saíram da mesma condição. Então aí você até consegue aplicar a equação entre duas linhas de corrente diferentes, mas é porque todo o escoamento saiu da mesma condição. Se alguém quiser se manifestar, explicar melhor essa pergunta, agradeço. Não tem problema. Existe muita diferença entre um fluxo supersônico para um hipersônico? Boa pergunta. Sim, existe bastante diferença. Tipicamente, o que a gente chama de hipersônico são escoamentos com número de Mach maior do que 5, tá? E o que diferencia um escoamento supersônico de um hipersônico? Assim, de forma bastante resumida, são efeitos de alta temperatura. Em escoamentos hipersônicos, você chega a temperaturas bastante elevadas e, por esse fato, começam a acontecer certos fenômenos que não acontecem em temperaturas mais baixas. E esses fenômenos, por exemplo, reações de dissociação, ionização, formação de plasma, tudo isso vai afetar as propriedades de uma maneira muito significativa, afeta o escoamento de uma maneira muito significativa. Então, por isso que se
convencionou denominar esse regime de escoamento com outro nome, de hipersônico, né? Mas os escoamentos hipersônicos, entre aspas, também são supersônicos, porque a velocidade é maior do que Mach igual a 1, né? Mas existe realmente essa diferenciação do regime hipersônico. Então tem uma disciplina, inclusive, no curso que trata disso. Eu leciono essa disciplina. Na fórmula que permite calcular as relações isentrópicas, utiliza-se o gama de valor igual a 1,4 para o ar. É mencionado que cada fluido possui um valor próprio. O valor dessa constante é obtido de forma experimental? Em caso afirmativo, como? Bom, você pode sim obter essa medida de forma experimental a partir da própria definição do gama. Se vocês lembram, a definição que foi dada para gama é a razão de calores específicos. Calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante. E o que é o calor específico? O calor específico é a variação dQ sobre T, né? dQ sobre ΔT, basicamente. Ou seja, se você fornece calor para um sistema, você vai sentir uma variação de temperatura. Tá? Você vai medir uma variação de temperatura. E esse processo pode acontecer ou a pressão constante, por exemplo, ou a volume constante. E dependendo de como esse processo ocorre, você calcula o Cp ou o CV. E você pode fazer isso experimentalmente, usando, por exemplo, aqueles dois processos que eu mencionei lá na videoaula. Um processo onde você tem uma esfera rígida e você adiciona calor ou você, que é o caso do volume constante, e mede a variação de temperatura também, ou você pode usar o processo a pressão constante, que é o do sistema pistão-cilindro. Então, em ambos os casos, você consegue, você vai medir, quer dizer, num caso você mede Cp, no outro CV. E a razão entre desses dois casos, esses dois CPs, vai te dar o gama. Então, essa é uma forma experimental. Existem alguns casos, dependendo do modelo de gás que você usa, você consegue também determinar isso, por exemplo, para gases ideais, você consegue determinar isso teoricamente também. Inclusive, então existe essa possibilidade também. Usando o modelo de gás ideal, você consegue calcular o gama para diversos gases. O subcapítulo 4.8 reúne diversas equações mencionadas nas partes anteriores do capítulo de aerodinâmica. Você acredita que elas são suficientes ou existem mais equações as quais nós devemos lembrar sobre termodinâmica, energia e fluxo isentrópico? Assim, eu acho que não é tão importante assim conhecer as equações, os resultados das equações todas. Eu mesmo não lembro de todas as relações isentrópicas, eu sempre tenho que... Eu lembro de algumas porque eu lido com elas com bastante frequência, mas é bem difícil de lembrar de tudo isso. Então, o que é importante é você saber, isso é algo que vocês não têm as ferramentas todas ainda para fazer, mas o mais importante é você entender os princípios físicos e como eles são aplicados e conseguir deduzir as equações sem conseguir chegar naqueles resultados. É claro que nem sempre você vai, toda vez que você vai resolver um problema, partir do zero e chegar nos resultados. Você vai lá, você vai procurar a equação na sua forma final. Mas é importante você saber qual equação que você vai usar e se você pode usá-la. E se for o caso, você até ser capaz de deduzir a equação. Então, porque quando a gente parte de algumas coisas básicas e vai avançando, tá? Então não é preciso... a gente vai encontrar muitas equações pela frente, né? Para diversos casos, situações, você vai encontrar muitas equações.
O que é um gás estagnante? Quais as suas propriedades e por que o autor achou necessário usá-lo para explicar o movimento relativo da onda sonora no primeiro exemplo de velocidade do som, empregado na figura 4.12 e 4.13? Aqui eu acho que tem uma outra pergunta relacionada com referência, ponto de referência, referencial, porque naquele problema existem duas situações ali. Uma situação é se você, por exemplo, se eu tenho eu estalo o meu dedo, né? Quando eu estalo o meu dedo, parte uma onda sonora em todas as direções a partir do movimento dos dedos que está fazendo esse barulho. Ele vibra o ar aqui perto e essa onda se propaga. Você pode ter um referencial que a gente diz inercial, ou seja, uma pessoa que na verdade é um referencial parado de laboratório, uma pessoa parada, como eu mesmo estou aqui, olhando esse processo, vendo, se eu pudesse ver a onda, eu não consigo, mas imagina que eu pudesse ver a onda se propagando. Eu iria ver essa onda se propagando e as propriedades antes e depois da onda seriam levemente modificadas. É isso que é descrito naquele processo lá de propagação de onda sonora. Agora eu posso analisar esse problema do ponto de vista de um observador que está viajando junto com a onda. Então, se eu estou viajando junto com a onda, o que eu vejo é o fluido chegando até mim. Né? Eu estou viajando junto com a onda, então eu vejo o fluido chegando até mim e passando através da onda. É mais ou menos a mesma coisa que você, por exemplo, pensar no observador. Você está, por exemplo, vendo uma pessoa andar de bicicleta, né? A pessoa que está andando de bicicleta, se você está parado olhando a pessoa andar de bicicleta, você vê ela se deslocando e a velocidade de deslocamento da pessoa é v, vamos dizer que ela está a uma velocidade constante. Agora, se você é o ciclista em cima da bicicleta, do seu ponto de vista, se você está a velocidade constante, assim, no mundo, o que você sente é um vento, né? O ar chegando até você. Então, para você, se você não tivesse referência, se você não pudesse ver as coisas em volta, você não saberia distinguir se você estava andando, se você estava andando para frente e o ar que chega em você é resultado desse movimento, ou se simplesmente você está parado e o ar é que está batendo em você. Tá? Você não teria como distinguir isso. É claro que você sabe que você está mexendo as pernas, então você imagina que você esteja indo para frente, mas tem situações onde se a velocidade é constante, você não sabe a diferença, você não tem como saber a diferença. Então é só uma questão de mudança de referencial. E isso é feito por uma conveniência, porque é mais fácil analisar nesse referencial que está se movendo com a onda. Tá? O que é um fluido, um gás estagnante? Na verdade, a condição de estagnação é a condição em que o escoamento tem velocidade zero. Tá? É basicamente isso. É a condição de velocidade zero. Mas veja, essa condição de estagnação também depende do referencial também. Porque a velocidade é sempre medida em relação ao referencial. Se eu entendi direito, mas o que é importante você analisar é a diferença, o que acaba sendo mais importante do que a condição propriamente de estagnação, é a diferença, se há alguma variação dessa condição de estagnação no escoamento ou no dispositivo que você está analisando. Se eu entendi direito, calcular a velocidade do som é o mesmo que calcular a energia cinética das partículas? Na verdade, não. A velocidade do som tem uma relação com essa energia cinética, mas não é a mesma coisa, não é? Você não pode igualar as duas coisas, tá? Você poderia explicar um pouco mais sobre o tubo de hidrogênio para transporte supersônico? Para falar a verdade, eu nem sabia desse conceito, tá? Eu depois dei uma olhada e vi que tem uma série de artigos falando sobre isso.
Então, o que eu posso fazer é indicar as pessoas, para quem quiser interesse, tiver interesse, dar uma olhada nesses artigos. Eu posso, inclusive, conseguir esses artigos e deixar eles lá no nosso Moodle da disciplina. Mas, assim, do ponto de vista construtivo, qual que é a ideia por trás disso? Você construir uma espécie de túnel preenchido de hidrogênio e fazer o transporte de um veículo, ou seja, passar um veículo como um trem, por exemplo, alguma coisa é, parecida por dentro desse tubo. A vantagem seria que nesse meio você conseguiria se deslocar com uma velocidade bem maior sem ter a presença de ondas de choque, porque a velocidade do som no hidrogênio é bem maior do que no ar. Então, uma velocidade, vamos dizer, de 400 metros por segundo, que é mais ou menos, se eu não me engano, em torno de 1.000 km por hora. Essa velocidade vai ser, no caso no ar, seria um escoamento supersônico. Mas no caso desse tubo dentro dessa atmosfera de hidrogênio, seria um escoamento subsônico. Então você não teria o arrasto de onda que acontece em escoamentos supersônicos. Isso facilitaria as coisas bastante. O problema que eu vejo disso é a estrutura necessária para operar um veículo desse. Você tem que fazer, se você quer operar em grandes distâncias, você vai ter que ter uma estrutura, e fora isso, essa estrutura tem um custo de manutenção, além do custo de construção. Você também tem problemas de... O hidrogênio é um gás que reage muito facilmente com o oxigênio. Inclusive ele é usado em propelente, em muitos foguetes você usa hidrogênio e oxigênio como combustível e oxidante. Então há um risco grande, assim, eu vejo em uma estrutura desse tipo. Eu não li os artigos, tá? Então eu estou falando assim só da minha primeira impressão. Eu já ouvi falar de ideias de tubo de vácuo também, que nesse caso seria melhor ainda, porque aí você não tem gás nenhum. Só que o problema é você manter o vácuo, é muito caro também. Então, existem, assim, no papel pode ser uma ideia boa, mas na hora de implementar realmente na prática pode ser que haja muitos problemas de engenharia relacionados, tá? Eu só fiquei com dúvida em relação à diferenciação de delta e D que o professor explicou no vídeo. Se puder explicar novamente com um exemplo, talvez me ajude. Fora isso, gostei bastante da aula. Bom, isso é um tema um pouco. Eu tentei explicar na videoaula através de mostrando que basicamente, se você coloca, assim, de forma bem simplificada, se você imagina um gráfico, por exemplo, pressão e temperatura, né? Você tem no eixo, vou tentar fazer no eixo pressão e no outro eixo temperatura. Quando você tem uma diferencial exata e você quer calcular a variação de alguma coisa entre esses dois pontos, por exemplo, eu pego uma panela de água, tá? E eu com uma tampa fechada, vamos dizer, tá? Uma tampa, ou seja, uma panela de pressão, tá? Para ficar mais fácil. E eu parto do estado inicial com uma pressão e temperatura ambiente e no final do cozimento eu vou ter uma pressão e temperatura completamente diferente, né? A pressão vai ser bem maior, a temperatura também. Nesse processo eu passei por vários estados, tá? Eu passei por vários estados. O que a gente chama de estado? Um par pressão-temperatura, por exemplo. Eu saí, por exemplo, de 20 graus e pressão atmosférica de uma atmosfera e eu posso ter chegado a, por exemplo, a 80 graus e pressão atmosférica pressão dentro da panela de 5 atmosferas. Eu não sei exatamente quanto que é a pressão numa panela de pressão, mas vamos lá, 5 atmosferas, por exemplo. Então, veja, para sair do estado inicial até o estado final, eu percorri um caminho nesse meu diagrama pressão-temperatura.
basicamente, o que uma diferencial exata e inexata representa é que a diferencial exata, quando eu integro alguma propriedade ao longo desse caminho, quando eu vejo a diferença entre o estado final e inicial, só vai depender do estado final e do estado inicial. A diferença nessa propriedade só vai depender desses dois pontos. Não interessa como eu cheguei de um ponto para o outro. Isso é diferencial exata. Na diferencial inexata, vai depender de qual o caminho percorrido nesse gráfico. Então, por exemplo, a quantidade de calor trocada, em geral, é uma diferencial inexata, porque ela depende do caminho percorrido, enquanto que a diferencial exata não depende do caminho percorrido. Só depende do estado final e do estado inicial. No entanto, acontece uma coisa muito legal em termodinâmica, é que você consegue relacionar diferenciais inexatas com diferenciais exatas às vezes. Às vezes você consegue usar um processo como processo, um determinado processo que tem uma diferencial exata, e a diferencial exata desse processo vai ser igual à diferencial inexata de uma outra variável. E a gente faz isso bastante em termodinâmica. Tá? Esse conceito, isso não é muito fácil de apreciar, mas vocês vão ter todo um curso para fazer isso. Infelizmente eu não consigo, além dessa explicação um pouco mais rudimentar, eu não consigo entrar em muitos detalhes sobre isso. Tá? Mas se eu tiver tempo, eu tento preparar alguma coisa que fale só sobre isso, tá? Já que é uma dúvida que o pessoal tem. Por que não consideramos a tensão de cisalhamento quando falamos de processos isentrópicos? Existe alguma exceção onde esse efeito é utilizado nesse tipo de fluxo? Bom, por definição, se você está falando de escoamento isentrópico, você não tem tensão de cisalhamento, porque essa é uma das hipóteses necessárias para você ter um escoamento isentrópico. Mas, claro, existem muitas situações onde a gente não pode desprezar os efeitos de atrito ou tensão de cisalhamento, e nesses processos todos você não pode usar os resultados de escoamento isentrópico. Mas para muitas aplicações, o escoamento pode ser considerado aproximadamente isentrópico. Ele nunca vai ser exatamente isentrópico, então é importante a gente ter isso em mente. A gente sempre, quando a gente fala de um processo isentrópico, em geral a gente está fazendo uma aproximação, que pode ser boa ou pode ser ruim. Mas os efeitos viscosos sempre vão estar presentes. Acontece que em muitas aplicações eles são muito pequenos comparados com outras grandezas, né? Ou quando comparados outros termos que tem nas equações. Então, esse efeito de atrito muitas vezes pode ser desprezado. Qual o conceito de entalpia? Uma outra pergunta. Bom, entalpia, veja, a entalpia ela é uma propriedade termodinâmica que foi definida. E ela é útil porque em alguns processos, de novo, a gente pode relacionar, por exemplo, variação de entalpia com calor, troca de calor. Isso, por exemplo, é o caso, a gente viu isso num processo a pressão constante, por exemplo. Né? A gente viu que Cp é dH/dt. E isso está relacionado com ΔQ dt também. Então, veja, em processos a pressão constante, o conceito de entalpia é bastante útil. Isso, por exemplo, a entalpia é muito usado, por exemplo, quando a gente vai estudar reações químicas, porque essas reações muitas vezes são consideradas processos a pressão constante. E aí você pode relacionar a quantidade de calor liberado ou absorvido pela reação, se ela é exotérmica ou endotérmica, dependendo, e você relaciona essa quantidade de calor trocada justamente com variação de entalpia. Tá? Então, é um conceito termodinâmico que é útil, mas não é algo que você possa
medir facilmente com o instrumento, tá? Você tem que medir, por exemplo, a temperatura, você vai lá e tem um instrumento que mede. Até onde eu sei, a não ser que você tenha, por exemplo, né, na verdade, entalpia está relacionada com temperatura, né, para gases perfeitos, pelo menos através da equação Cp vezes T, né, do calor específico. Mas eu diria que a entalpia é mais um conceito termodinâmico que tem muita utilidade para a gente. A razão dos valores específicos γ no ar é constante ou varia conforme algum outro fator? Para muitas aplicações, numa determinada faixa de temperatura, ela é relativamente constante, o valor de γ. Mas não é sempre constante, não. Ele pode variar com a temperatura, à medida, por exemplo, que a composição do gás muda. E também outros modos de excitação surgem. Então, o valor de γ, na verdade, ele pode variar, ele varia, mas para o ar, por exemplo, até 2000 graus Celsius, ele é razoavelmente constante e a gente não precisa, eu acho que é 2000, não tenho certeza, tá? Mas ele é razoavelmente constante. Mas dependendo do problema que você está analisando, se há uma grande variação de temperatura, você deve verificar se o γ naquela faixa de temperatura que você está analisando é constante ou não. Podemos aplicar os cálculos de fluxo isentrópicos para fluidos como o ar real? Sim, a gente faz isso. A gente faz isso. Quando a gente estuda todos esses processos que a gente está falando de escoamento isentrópico, a gente está assumindo que o gás é o ar. É claro, a gente tem que tomar cuidado para a aplicação que a gente está analisando, né? Então, tem algumas situações em que não dá para aplicar escoamento isentrópico, tá? Mas, em geral, sim, você faz isso. Não consegui entender direito como se tem a referência... isso aqui é a questão do referencial da velocidade do som, tá? Então, é basicamente essa pergunta que eu estava tentando responder adiante quando estava falando de referencial. Quais os principais desafios para o projeto de um avião com número de Mach muito alto? Existem muitos desafios para projeto de veículos com Mach muito alto. Bom, um deles é o arrasto. Para veículos supersônicos, tipicamente é a questão do arrasto, ou seja, você tem que vencer um arrasto grande provocado pela presença de ondas de choque. E que aumentam o arrasto significativamente. No entanto, no caso de veículos, quando você fala de número de Mach muito alto, pensando em veículos hipersônicos, por exemplo, nessa situação você não tem só o número de Mach arrasto elevado, mas você também tem temperaturas muito elevadas em função justamente do atrito do fluido, que no caso de um veículo que opera na atmosfera, vai ser o ar. Você vai ter muito arrasto por causa desse por causa das ondas de choque e vai ter altas temperaturas. E essas temperaturas muito altas vão exigir muito dos materiais e também vão exigir, de uma certa forma, uma integração entre a estrutura, a fuselagem do seu veículo e o próprio sistema propulsivo. Principalmente quando você opera em elevadas altitudes onde você tem pouco oxigênio. Então você vai ter se você tem um veículo desse, a não ser que ele seja... Bom, vamos falar de um veículo que admite ar, que vai misturar com algum combustível. Nesse caso você precisa uma grande... Em camadas elevadas da atmosfera você vai ter pouco ar. Então você tem que comprimir esse ar e para você fazer isso de forma eficiente você tem que integrar a fuselagem com o sistema propulsivo. As duas coisas têm que ser pensadas conjuntamente. O que não é necessariamente o caso ou não é dessa forma tão íntima em aviões subsônicos, por exemplo, ou até mesmo supersônicos. Você pode ter um sistema propulsivo que pode servir para mais de um veículo,
Mas no caso dos veículos hipersônicos, esses dois, é, o sistema propulsivo e a aerodinâmica, né, a fuselagem, tem que estar são intimamente relacionados. Me surgiu uma pergunta sobre o gama. Eu acho que essa questão do gama aqui ele fala assim, o valor padrão para o ar é 1,4, mas em muitos exercícios acontece de não ser. Quando não é obrigação ser informado no enunciado o valor de gama. Sim, claro, se não é o ar e mesmo no ar, ou seja, sempre vai ser dito o valor de gama, tá? E como eu disse anteriormente, esse valor pode ser determinado em alguns casos de forma teórica, em outros casos, de uma modo geral, você pode determinar experimentalmente. Professor, não entendi como um fluxo adiabático pode ter variação de temperatura. Poderia dar um exemplo? É importante dizer que o que é um fluxo adiabático? É um fluxo onde você não tem nem adição nem remoção de calor. Tá? Ou seja, a quantidade de calor que existe no teu no teu fluxo vai ser constante. Você não está perdendo calor para nada e nem está recebendo calor de alguma coisa, tá? Então, nesses processos, sim, pode acontecer variação de temperatura e, via de regra, vai ter variação de temperatura. Um exemplo por exemplo, quando você tem um aerossol, tá? Numa pressurizado, por exemplo, né? Numa lata, e você abre uma válvula e permite com que o gás que está ali pressurizado se expanda, em geral você percebe que esse gás sai com uma temperatura bem baixa. Inclusive, às vezes, você pode até ter a formação até mesmo de uma umidade do ar pode até congelar na válvula. E isso pode ter formação, né, de gelo, essencialmente. E isso é em função justamente desse processo de expansão, que é aproximadamente isotérmico em algumas situações, e a temperatura baixa bastante ali na válvula. Então, essa é um exemplo, é uma expansão de um gás. Tá? Quando você expande o gás de forma adiabática, a temperatura vai diminuir. Tá? E de modo análogo, se você comprime um gás de forma adiabática, a temperatura e pressão vão aumentar. Uma outra pergunta é para que serve o número de Mach na prática e o que influencia no fluido? Bom, o número de Mach ele fala muito sobre a física do escoamento. Tá? Então você pode classificar os diferentes escoamentos em diferentes regimes de Mach. Subsônico, incompressível, subsônico, compressível, supersônico, transônico, hipersônico. E dependendo de qual faixa de número de Mach você está, por exemplo, de um ponto de vista bem prático, para que você pode usar o número de Mach? Por exemplo, hoje a mecânica dos fluidos computacional é uma ferramenta muito usada para investigar diferentes escoamentos no projeto de veículos aeroespaciais, né, de aviões, foguetes. Você usa muita mecânica dos fluidos computacional. E como que você pode, então, dependendo do número de Mach, você tem diferentes tipos de algoritmos, ferramentas numéricas que são usadas que são basicamente concebidas pensando num determinado regime de Mach. Então tem algoritmos especializados para Mach baixo, ou escoamento incompressível, tem algoritmos especializados para Mach intermediário, para Mach supersônico. Então, isso é um exemplo de uma aplicação muito prática de como você escolher o seu algoritmo de solução do escoamento dependendo no número de Mach que você espera. Tá?
Porque dependendo do número de Mach, você pode fazer um algoritmo mais eficiente, mais rápido para aquela determinada faixa de aplicação, faixa de número de Mach. Mas assim, se você... Então esse é um das vantagens de você saber o número de Mach e a utilidade de saber o número de Mach. Mas os próprios aviões muitas vezes têm um maquímetro, ou seja, um próprio indicador de número de Mach, como se fosse um velocímetro, tá? Então, ele é importante o número de Mach para caracterizar o regime de escoamento e entender a física daquele escoamento, que é diferente dependendo do número de Mach. E tem muitas equações, né, resultados que são função do número de Mach. A gente vê nas próprias equações, né, P sobre P0, se você as propriedades antes e depois do choque, tudo é em função do número de Mach. Então, ele é um parâmetro adimensional que é relevante para a física do problema. Então, se você olhar, quando vocês estudarem escoamentos compressíveis, vocês vão ver que existem tabelas e tabelas de informação em muitas e muitas fórmulas, todas dependendo do número de Mach. E com isso eu chego no final da minha lista aqui de perguntas. Então, fico à disposição aí para quem tiver alguma pergunta adicional, quiser algum esclarecimento em relação àquilo que eu falei.